Direito Econômico, Sistema Financeiro Nacional. Continuando os estudos do direito econômico, ainda falando sobre o Sistema Financeiro Nacional, vamos falar um pouco sobre o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Lembrando que ele faz parte dos órgãos normativos do Sistema Financeiro Nacional. Entretanto, para falarmos sobre esse órgão, precisamos entender a estrutura do Sistema de Previdência Nacional. E ele é dividido basicamente em Previdência Principal e Previdência Complementar. Dentro da estrutura da Previdência Principal, ou a estrutura básica da Previdência, nós teremos o RPPS e o RGPS. O RPPS é o Regime Público de Previdência Social. Está relacionado aos estatutários, ou seja, àquelas pessoas que prestaram concurso público, mas que são contratados por estatutos, por isso estatutário. De outra sorte, nós temos o Regime Geral de Previdência Social, que é composto pelos trabalhadores que são contratados pela CLT. São chamados de seletistas. É o contrato de trabalho normal que todo mundo conhece. Aqui vale avisar que existem empregados públicos que são contratados pelo regime da CLT. Entretanto, eles prestam concurso público para adentrar na empresa pública, mas são contratados pelo regime de carteira de trabalho normal, como, por exemplo, os funcionários do Banco do Brasil ou funcionários do Correio. No entanto, em geral, quando nós tratamos de funcionários dos órgãos públicos, estes são, em regra, estatutários. Esses regimes de previdência são considerados principais porque todo e qualquer funcionário é obrigado, quando adentra em seu emprego ou seu cargo, a contribuir para esse regime. Portanto, ele é obrigatório. De outra sorte, o Sistema de Previdência Nacional tem a Previdência Complementar, que pode também ser pública ou privada. Nesse caso, a Previdência Complementar Pública utiliza o sistema fechado de previdência, o que acontece também na Previdência Complementar Privada. Entretanto, a Previdência Complementar Privada tem tanto o sistema fechado como o sistema aberto. No caso da Previdência Complementar do Sistema Público, que é sistema fechado, somente os funcionários do ente público podem contribuir para essa previdência. Ela não é aberta a todas as pessoas ou outros funcionários de outros órgãos. No caso do Sistema Complementar Privado de sistema fechado, é também somente os funcionários da empresa que podem contribuir para esse sistema. Nós podemos citar como exemplo aqui o CEF ou a Petros. Todas essas siglas dizem respeito a empresas de previdência complementar privada, mas fechada, que só funciona para os funcionários das respectivas empresas. Entretanto, o sistema de previdência complementar privado também tem o sistema aberto, e o sistema aberto pode ser acessado por qualquer pessoa. Esse sistema aberto é aquele que você pode encontrar, por exemplo, quando um bancário oferece uma previdência privada para você. Nesse sistema, qualquer pessoa pode entrar, e falaremos desses sistemas um pouco mais à frente. Importante frisar que o regime geral de previdência social é estudado por nós em outras aulas. De posse desse conhecimento, podemos apontar que o Conselho Nacional de Previdência Complementar é o órgão regulador da previdência complementar fechada. Portanto, é o órgão que regula a previdência complementar, pública ou privada, no entanto, no sistema fechado de previdência. O Conselho Nacional de Previdência Complementar pertence ao Ministério da Previdência Social, como vimos no organograma acima, fazendo parte do Sistema Nacional de Seguros Privados, nos termos do artigo 2 do Decreto 7123 de 2010. Aproveitando o ensejo, podemos apontar que também pertence ao Ministério da Previdência Social a Câmara de Recursos da Previdência Complementar. Ela foi criada pelo mesmo artigo e ela existe para ser um órgão recursal contra decisões do colegiado da Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que, como falamos em aulas anteriores, faz parte dos órgãos supervisores do Conselho Monetário Nacional. Se trata de um órgão colegiado que recebe recursos em última instância de recursos administrativos, conforme determina o artigo 3 do Decreto 7123 de 2010,
Entretanto, esses recursos administrativos que ele recebe são limitados aos relatórios finais de infração ou inquérito contra os sistemas seguros ou mesmo contra impugnação relacionado à TAFIC, que está relacionada à taxa de fiscalização da Previdência Complementar, cobrada, obviamente, pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar. A composição desse conselho está descrita no artigo 2 do Decreto 7123 de 2010 e é composta da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, ou seja, da Previc, que será o presidente do órgão. É composto ainda pelo secretário de Políticas de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social, ainda da Casa Civil da Presidência da República, do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, bem como das entidades de previdência complementar fechada, dos patrocinadores e instituidores das entidades de previdência complementar fechada e ainda dos participantes e assistidos dos planos de previdência complementar fechada. É importante lembrar ainda que tanto a superintendência, os secretários de política, Casa Civil, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, seus membros são indicados pelos ministros de Estado. Já no caso das entidades de previdência complementar fechada, é indicado pela Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Os patrocinadores e instituidores das entidades de previdência complementar fechada indicam esses os seus próprios membros. Por fim, os participantes e assistidos dos planos de previdência complementar fechada são indicados pela Associação Nacional de Participantes de Fundos de Pensão. Importante salientar que os membros do Conselho Nacional de Previdência Complementar têm seu mandato estável, pois são eleitos por 2 anos, podendo ter uma única recondução, nos termos do artigo 9º do Decreto 7123 de 2010.